Vimos no tutorial anterior como é que nós poderíamos criar multilines. Todavia, o efeito que nós atingimos nessa altura foi este que aqui está, e o que nós pretendíamos era qualquer coisa como isto. Tínhamos visto que os comandos trim, por exemplo, não funcionam como multilines, portanto eu escuso selecionar as multilines que ele não permite fazer o trim, nem permite fazer o extend, mas em contrapartida temos outras funcionalidades que nos podem trazer múltiplas vantagens em relação ao trim, ao extend e à utilização de linhas ou polilinhas. Portanto, eu tenho aqui uma, duas, três multilines e aquilo que nós vamos fazer vai ser editar o encontro entre estas multilines para vermos uma série de exemplos. Para isso eu vou escrever na linha de comandos ml-edit e eu seleciono, por exemplo, closed cross e ele passa-me automaticamente para o desenho e pede-me a primeira multiline e a segunda. E obtenho este efeito. Portanto, isto se é a primeira ou é a segunda que eu tenho que selecionar para obter este efeito, às vezes cria um bocadinho de confusão. Portanto, depois temos que às vezes fazer as situações ao contrário e elas não resultam, porque temos que refazer aquilo que estava, ou seja, fazer isto para reverter a situação. Os esquemas que aparecem aqui neste comando, do ml-edit, portanto multiline edit, penso que são bastante esclarecedores da forma que nós podemos editar estes objetos. Do mesmo modo, eles fazem também um trim, um extend, ou seja o que for. Por exemplo, eu quero que termine aqui esta parede, eu faço ml-edit, seleciono close T, portanto T fechado, e eu seleciono o primeiro objeto e o segundo, e ele faz-me desta forma. Se eu quiser abrir, eu seleciono o primeiro e o segundo, e ele obtém então esta situação. Da mesma forma, este encontro entre paredes, ml-edit, seleciono open cross, seleciono o primeiro e seleciono o segundo, e cá está, portanto, o encontro entre estas duas paredes resolvido. Depois existem opções muito parecidas, por exemplo, Merge T ou Open T, aparentemente parece a mesma coisa. Se eu selecionar esta e esta, verifico, neste caso, não era T que eu pretendia, era Merged Cross, entre este e este. Aparentemente é exatamente o mesmo resultado que eu tenho aqui, e neste caso até é mesmo, mas existem situações onde, por exemplo, eu desenho uma linha de eixo e em que a linha de eixo também faz este tipo de situação que aparecem aqui nestes esquemas. Portanto, isto é extremamente importante. Depois temos ainda uma opção que é o Cut Single, em que eu posso dizer que nesta multiline, desde este ponto até este, eu quero esta quebra. E eu depois não consigo editar, ou eu quero desde este ponto até este que a multiline na sua totalidade seja quebrada. Depois também tenho situações em que eu posso reverter isto conforme estava, ml-edit, em que seleciono Weld All e seleciono esta linha e esta, e ele faz um prolongamento entre ambas, e depois posso também continuar a desenhar desta forma. Também posso adicionar vértices, por exemplo, seleciono esta multiline e quando eu for voltar a selecionar, eu verifico que ele acrescentou aqui um vértice que eu depois posso editar conforme eu quiser. Assim como posso eliminar um vértice, bastando selecionar aqui perto dele e, como podem ver, ele deixou de existir, portanto eu deixei de ter um grip naquele ponto. Voltando ao nosso desenho, portanto, a partir daqui só temos que o trabalhar fazendo ml-edit, por exemplo, fazendo o Merge T, seleciono esta linha e esta e esta, estas duas. Por vezes isto não funciona, temos que selecionar de outra forma, ou por ordem inversa. Portanto, existem aqui algumas pequenas manhas deste comando que é preciso, de certa forma, dominar. Primeira e segunda aqui já funciona. E depois, por exemplo, entre esta e esta, ou esta e esta. E como podem ver,
chegamos muito rapidamente a um ponto em que estas ligações se cruzam. Existem aqui algumas situações que são um bocadinho desagradáveis no nível do desenho. Por exemplo, se eu fizer um stretch desde este ponto, imaginem que eu quero encurtar este espaço que aqui está este retângulo, meio metro, ponto 5. Ele, portanto, fica desta forma. Aquilo que eu tenho que fazer, e que me dá um bocadinho mais de trabalho, é restabelecer estas ligações. Peço desculpa. Primeiro e segundo. E agora, novamente, fazer o Merge T. E volto a fazer as ligações entre as paredes.